Olá, boa noite. Quero saudar você na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar meditando a respeito do conflito cultural que Jesus estabelece quando ele aponta para nós o caminho da bem-aventurança, o caminho de sermos abençoados. Há alguns dias comentaram comigo que essas meditações que eu tenho ah, dirigido aqui, elas não vão me deixar alguém popular, que possivelmente eu não devo receber muitos likes nestas postagens, porque o ensino ele vai na contramão daquilo que é a preferência das pessoas. Bom, eu não estou preocupado com likes, até porque Jesus também não ganhou muitos likes quando ele pronunciou esse discurso. Mas eu gostaria de avançar e eu quero começar hoje olhando com vocês algumas comparações que nós vemos na palavra de Deus entre aquilo que o ser humano, os homens, as pessoas em geral são e aquilo no qual Deus quer que elas sejam transformadas ou que Deus proporciona que elas sejam transformadas. A pessoa natural, sem Cristo, é escravizada ao pecado, e a pessoa com Cristo libertada agora do pecado e passando por uma mudança no seu caráter, na sua vida, na sua personalidade como pessoa humana. Estas comparações elas são muito interessantes e nem sempre nós prestamos a devida atenção para elas. Por isso, olha só, a primeira delas que eu encontro em 1 Coríntios, no capítulo 6, nos versículos 9 e 10, falando para os cristãos da cidade de Corinto, Paulo diz assim: pois vocês sabem que tem um tipo de gente que não vai herdar o reino de Deus, não faz parte do reino de Deus, não entra no reino de Deus. Quem são esses? Os perversos, os imorais, os adúlteros, os idólatras, os homossexuais passivos ou ativos, ladrões, avarentos, alcoólatras, caluniadores, trapaceiros. Estas pessoas elas não herdarão o reino de Deus. Mas em seguida, no versículo 11, Paulo diz: vocês foram assim. Sim, muitos dos coríntios, eles mostravam estas más qualidades na sua vida. Mas agora Paulo diz: mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Alguma coisa aconteceu na vida desses coríntios que eles não mais eram de um jeito, eles não mostravam mais certas características, eles agora mostravam outras. E repara que o processo ele envolve algumas coisas que Paulo diz: vocês foram santificados, tornados santos, vocês foram justificados. E esta justificação tem a ver com justiça, que é o assunto que eu quero abordar um pouco mais profundamente com vocês nessa noite. Esta é uma comparação que Paulo faz. Existe uma outra na carta aos Gálatas, no capítulo 5, quando Paulo contrasta as obras da carne, ou seja, aquilo que o homem natural traz consigo, aquilo que o homem natural pratica, ele tem toda a capacidade de praticar isso com aquilo que o homem espiritual vai mostrar, porque agora tem o Espírito Santo na sua vida. E veja que contraste impressionante esse. Paulo diz: as obras da carne, elas se mostram, elas se manifestam. E elas são o quê? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. E aí Paulo completa: estas pessoas não herdarão o reino de Deus. A mesma expressão lá de 1 Coríntios 6. Não herdarão, não fazem parte do reino, não entrarão no reino. Mas em comparação, ele diz: o fruto do Espírito, a influência do Espírito Santo, o resultado da presença do Espírito Santo e da ação do Espírito Santo na vida do cristão, ela é o quê? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Estes assuntos estão sendo abordados nos domingos à noite
nas pregações, nos nossos cultos online. Esse é o texto. Esta é a comparação que Paulo está fazendo aqui. Adiante, na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículos 8 e 9, Paulo diz assim: mas agora, falando para um outro grupo de cristãos, agora abandonem todas estas coisas. Que coisas? Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar, a mentira. Larguem mão destas coisas, abandonem isso. Agora, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se do quê? De profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Há uma mudança. Deixa algumas coisas e outras agora aparecem, transparecem na vida do cristão. Eu quero fazer uma outra comparação que talvez nunca tenha passado pela sua cabeça, mas percebe aqui em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, falando através do apóstolo João, o Senhor Jesus diz algo impressionante. Ele diz assim: os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles não é na novo céu e nova terra, porque Apocalipse 21 já está falando do novo céu e da nova terra, da eternidade na presença de Deus. O lugar deles não é aqui. Eles não estarão participando agora do reino eterno do Senhor. E o contraste com isso está no Salmo 15, em que o salmista começa com uma pergunta: Senhor, quem habitará no teu santuário? Veja, Apocalipse 21 está falando deste santuário perfeito de Deus, Deus agora vivendo com os homens. E o salmista, lá no Antigo Testamento, ele pergunta: quem, Senhor, habitará contigo? E ele encontra a resposta na própria palavra de Deus. E ele diz que habitará com o Senhor o íntegro na sua conduta, o que pratica justiça, o que fala a verdade, o que não difama o próximo, o que não faz mal aos outros, que não calunia, que rejeita aqueles que merecem desprezo da parte de Deus, sempre de acordo com a palavra de Deus, que honra os fiéis, que mantém a sua palavra, que não é usurário, não empresta visando juros, visando lucro, com usura, que não se deixa subornar para acusar falsamente alguém. Este salmista, ele percebe e ele estabelece esse contraste com aquilo que Jesus diz lá para João: olha, este tipo de gente, esse não vai fazer parte aqui. Mas a comparação mais importante que eu quero chamar a sua atenção é a que compara diretamente com aquilo que Jesus está falando em Mateus capítulo 5. Paulo, ele em 2 Timóteo capítulo 3, ele diz que nos últimos tempos aquela qualidade inata do ser humano, o ser humano decaído, pecador, que não tem o Espírito Santo, que não se relaciona com Deus, que nunca rendeu a sua vida a Jesus Cristo, ele vai pôr para fora toda esta qualidade decaída de que o homem é capaz. E quando nós lemos esta passagem, nós vemos aqui um retrato muito fiel do nosso tempo, um retrato muito acurado dos dias que nós estamos vivendo, porque realmente nós estamos vivendo os últimos dias. Paulo, do tempo de Paulo em diante, tudo isso é o último tempo, os últimos dias. E Paulo diz assim, que nos últimos dias os tempos seriam muito difíceis. Por quê? Porque os homens seriam egoístas, avarentos, presunçosos, cheios de si, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, afoitos, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes ou do que amigos de Deus, tendo um jeitão, tendo uma forma de piedade, mas não sendo absolutamente pessoas piedosas, sem nenhum poder de piedade nas suas vidas.
E é em comparação com isso que Jesus, então ele coloca de que aqueles que são abençoados por Deus, aqueles que agradam a Deus, são favorecidos por Deus, são bem-aventurados quem? Os pobres em espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores e até mesmo aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Que contraste! Agora, veja que Jesus está apontando aquilo que ele, como Deus, deseja que os homens e as pessoas sejam. E esse processo de transformação, ele é contracultural. O cristão, ele sai dessas qualidades das colunas aqui da esquerda e ele vai se tornando aquilo que é proposto nas colunas da direita. E este processo é o que nós chamamos de processo de santificação, de ser tornado santo. A nossa posição, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, já é uma posição de santos. Mas agora nós vamos nos tornando santificados. Tá? Nos tornando santificados. João diz na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 9, que o que existe em nós, o que foi implantado em nós é a divina semente. A semente divina da presença da pessoa do Espírito Santo em nós. E essa semente ela vai produzir esse fruto. Ela vai gradativamente nos transformando, sabe no que? Na imagem de Deus. Porque todas estas qualidades, todas essas virtudes, estas características pessoais, elas são um reflexo da pessoa de Deus. Lembra, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1 e 2. Ele deveria refletir de forma visível a presença do Deus invisível. Só que em Gênesis capítulo 3, por causa do pecado, esta imagem foi deteriorada, ela foi estragada. E aí nós nos tornamos aquilo que, o homem se torna aquilo que está proposto aqui nessas colunas da esquerda. Toda a maldade, toda a crueldade, toda a impiedade, tudo isso é natural do homem que não tem a Deus, do homem que não tem a Cristo, do homem não regenerado. Mas o processo de transformação, o processo de santificação, ele nada mais é do que a gradativa restauração da imagem de Deus, a recuperação da imagem de Deus, porque se você olhar essas colunas da direita, elas expressam a pessoa de Deus, a personalidade de Deus. Deus é assim. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, que nós somos transformados de glória em glória na própria imagem do Senhor, pelo Espírito. A palavra e o verbo transformação vem daquela palavra grega que é transliterada para português como metamorfose. Passamos por uma metamorfose, uma transformação de natureza. E é isso que está acontecendo na sua vida se você pertence a Jesus Cristo. Então, de acordo com aquilo que Jesus está ensinando e está afirmando em Mateus capítulo 5, podemos entender que à medida que nós vamos sendo transformados, à medida que nós saímos dessas colunas da esquerda e vamos mostrando essas qualidades, essas virtudes das colunas da direita, nós vamos experimentar mais e mais a bênção, o favor de Deus na nossa vida. É isso que Jesus está dizendo. Bem-aventurados são esses aqui. Por quê? Porque eles começam a experimentar o favor de Deus nas suas vidas na medida em que essa imagem de Deus vai sendo restaurada nas suas vidas. Tendo isso em mente, eu quero avaliar com vocês aquilo que Jesus afirmou em Mateus capítulo 5, versículo 6, quando ele diz: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos ou serão saciados. Quero começar destacando essa ideia de ter fome e sede. Nós temos fome e sede quando nós não temos alguma coisa para comer e beber, para saciar a nossa fome e a nossa sede.
E quando é que isso pode acontecer? Bom, se faltar dinheiro para comprar comida e bebida, eu vou passar fome, vou passar sede. Ou talvez se eu fui fazer uma trilha em alguma serra e de repente me perdi no meio do caminho, agora eu passo horas e quem sabe eu passo dias perdido no meio do mato, ninguém me acha e eu não encontro a saída, eu vou começar a ter fome e sede, eu não tenho nada ali para comer, eu já esgotei aquele pouco recurso que eu levava comigo. Ou alguém me esqueceu em algum lugar, eu estou enfermo, estou numa cama e quem deveria cuidar de mim me esquece ali, e passam dias e ninguém traz nada para eu comer e para saciar minha sede, eu vou estar com muita fome, com muita sede. Mas também pode ser que essa fome, essa sede, elas ilustrem aquela vontade que a gente tem por algo que naquele momento eu não disponho, não tenho à mão. Por exemplo, num dia quente de verão, você está fazendo sua atividade física, caminhando, correndo, ou você está trabalhando um trabalho braçal no jardim, alguma coisa, e de repente você pensa, caramba, se eu tivesse aqui aquele refrigerante, eu não vou dar a marca, né? Aquele refrigerante bem gelado, que vontade, que sede que eu tô daquilo. Ou então, depois de passar vários dias, uma semana ou duas lá no meio do mato, lá no rio Abacaxi, quem sabe no Amazonas, só comendo peixe, de repente você pensa assim, puxa, que vontade que eu tenho de um filé à parmegiana, ou de um churrasco, dá aquela fome de comer algo que você não dispõe naquele momento. De certa forma, Jesus está dizendo que existe um tipo de fome e de sede que é inalcançável para o ser humano, algo do que o homem não consegue saciar por si mesmo. Ele tem fome, ele tem vontade, ele deseja algo e esse algo não está ao seu alcance. Que algo é esse? Bom, ele fala a respeito da fome e sede da justiça. Justiça. Irmãos, o mundo no qual nós vivemos é um mundo extremamente injusto. Muito injusto. As leis sob as quais nós estamos nem sempre são justas. As pessoas que fazem estas leis nem sempre são justas ou bem intencionadas. Assim como aqueles que aplicam estas leis nem sempre são justos, imparciais. Eu diria até que é lógico, parece lógico que em muitas situações nós fiquemos desejosos de ver a justiça sendo praticada. Diante de crimes, de aberrações, de situações, nós ficamos revoltados com coisas que nós presenciamos e pensamos, por que é que a justiça não é feita? Mas Jesus não está falando aqui de justiça humana. Ele está tratando de uma outra justiça, que está além do esforço humano. É a justiça superior e perfeita, que é a justiça de Deus. Uma justiça que é inalcançável pelos homens. Jesus, então, está falando de algo que não está ao alcance do esforço humano, ou da capacidade humana. É a justiça de Deus. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, para olharmos alguns versículos que tratam desta justiça e para percebermos o quanto ela está fora do alcance humano, quanto ela está além da minha capacidade de alcançá-la, não de praticá-la, mas de alcançá-la. Romanos capítulo 1, no versículo 16 e 17, veja o que Paulo diz: Não me envergonho do evangelho, porque ele, o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo está dizendo que o Evangelho revela a justiça de Deus. Agora, o que é o Evangelho? O Evangelho é Jesus Cristo. O Evangelho é a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Jesus Cristo que morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados. Jesus Cristo que gratuitamente deu a sua vida em meu lugar. Aquela declaração de Gênesis capítulo 2, em que Deus disse, certamente morrerás, ele disse isso para Adão e Eva, se aplicou
na pessoa de Jesus Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É disso que Paulo está falando. O Evangelho revela a justiça de Deus, que é pela fé. Agora vai comigo para capítulo 5 de Romanos e repara o versículo 1 e depois o versículo 9. No versículo 1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, olha, justiça. A justiça é aplicada sobre a nossa vida. Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 9, Paulo diz assim: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Esta é a justiça. A justiça de Deus aplicada em Jesus Cristo e não em cima de nós, de tal maneira que nós fôssemos tornados justos. E uma vez sendo tornados justos, nós estamos libertos, livrados da manifestação da ira de Deus. A justiça de Deus, ela é concedida, ela é dada. E uma vez que ela é concedida, você e eu temos duas alternativas. Ou nós aceitamos, nós acolhemos a justiça de Deus, e isto é um ato de fé, ou nós rejeitamos, nós não queremos. E isto é um gesto, um ato de incredulidade. Então, quando Jesus afirma que aqueles que têm fome e sede de justiça serão abençoados por serem saciados, por serem satisfeitos, ele nos está exortando a não olharmos para o lado, para a justiça dos homens, mas olharmos para a frente. De não focarmos no presente, mas, de certa forma, para focarmos no eterno. O ensino de Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 6 é esse: Deus abençoa a quem abraça e pratica a justiça de Deus. Quem abraça, no sentido de apegar-se, de agarrar-se a ela, de não largar esta justiça e então praticar os atos próprios da justiça de Deus. Ou seja, Deus abençoa aqueles que pela fé têm fome e sede da justiça de Deus. Eu quero considerar com vocês alguns aspectos práticos desse ensino de Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 6. O que é ter fome e sede de justiça? Como é que isso se mostra na nossa vida prática? Em primeiro lugar, eu entendo que significa aplicar a justiça de Deus à sua própria salvação. Veja bem, se a justiça de Deus ela é concedida e não merecida, isso, ter fome e sede dessa justiça, elimina aquela soberba da autojustificação. Lembra da história do fariseu e publicano contada por Jesus em Lucas capítulo 18, versículo 9 em diante? Um fariseu e um publicano subiram ao templo para orar, e o fariseu, ele levantava as mãos ao céu e dizia: Senhor, eu sou o cara, eu faço tudo certo, ainda bem que eu não sou que nem... E aponta para o publicano. O publicano, ele baixa sua cabeça e ele esmurra o seu peito e diz: Deus, tem compaixão de mim. Ter fome e sede da justiça é ser um publicano diante de Deus. É estar de cabeça baixa diante de Deus. É entender que a justiça eu não a mereço, eu a ganhei sem merecer. Aplicar a justiça à própria salvação ressalta a graça e o valor da graça de Deus. Essa justiça, eu não tenho nenhum direito sobre ela, a não ser o fato que Deus me concedeu. E eu lembro aquilo que Paulo conta a seu próprio respeito, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, quando ele diz: é pela graça de Deus eu sou o que sou. Não é por força própria, não é por inteligência, não é por capacidade, não é porque eu sou bom, é pela graça de Deus que eu sou o que sou. Quando eu aplico a justiça
a minha própria salvação, isso promove em mim quebrantamento, arrependimento e confissão diante dos tantos pecados que eu cometo todos os dias. Ao invés de escondê-los, e ao invés de encobri-los, eu apelo sempre de novo para a justiça de Deus. Eu quero dizer, meus irmãos, que quem tem fome e sede de justiça não ousa levantar a voz ou o rosto diante de Deus para fazer exigências. Também não chega diante de Deus com presunção, se achando. A justiça aplicada à própria vida faz com que destaquemos que ela foi ganha sem merecimento. Isso é graça. Em segundo lugar, ter fome e sede de justiça de Deus me leva a aplicar esta justiça no meu procedimento. Porque se eu tenho fome e sede dessa justiça, eu vou tratar de viver de acordo com ela. Isso elimina da minha vida a irreverência, de achar que eu posso chegar diante de Deus de qualquer jeito, que eu tenho direito garantido de entrar na presença dele, que não, isso elimina essa irreverência de postura, de atitude, como também elimina a minha noção, a minha ideia de uma graça barata. E eu estou comprando aqui essa expressão, né? Estou copiando essa expressão de um teólogo alemão. Graça barata, uma graça que supõe que eu posso viver de qualquer jeito, fazer qualquer coisa, porque no fim das contas Deus vai exercer graça e vai me perdoar. Não. Eu agora quero viver de acordo com a palavra de Deus. A justiça de Deus, ela condiciona agora, ela me condiciona a olhar para a palavra de Deus diante das escolhas, diante das decisões que o tempo todo eu preciso fazer. Tiago, na sua carta, ele diz que nós devemos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Porque se nós somos meramente ouvintes, nós somos como aquela pessoa que se olha no espelho, mas quando sai da frente do espelho, esquece como é a sua imagem. Jesus disse, Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante, que quem ouve a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus é prudente e vai enfrentar as tempestades da vida com segurança, com serenidade. Mas quem ouve e não pratica é insensato. E diante das tribulações, das dificuldades, vai ruir. A sua casa vai vir abaixo. Então eu vou aplicar a palavra de Deus, a justiça de Deus no meu procedimento, no meu comportamento, nas minhas ações a cada dia. Deixe-me dizer isso para vocês, quem tem fome e sede de justiça não ousa desobedecer a palavra, mas vive de forma justa, ou seja, de acordo com a palavra de Deus. Uma terceira consideração que me parece importante é que ter fome e sede da justiça é ansiar, é desejar ardentemente a volta do Senhor Jesus, quando então essa justiça plena da parte de Deus vai ser aplicada, vai ser completada. Mas enquanto esse dia não chega, quem tem fome e sede da justiça vai ficar proclamando a justiça de Deus, não a dos homens. Enquanto esse dia não chega, quem tem fome e sede de justiça estará disposto até mesmo a sofrer a injustiça dos homens ou as injustiças por parte da parte dos homens. E até lá ficará firmado na justificação que recebeu de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, foi transformado, foi tornado pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele vai ficar apegado a isso. Eu sou justo porque Deus concedeu-me a sua justiça. Agora, eu gostaria de, para terminarmos a nossa reflexão hoje aqui, eu gostaria de ser bastante prático, e isso me leva a uma quarta consideração. Eu creio que quem é abençoado, eu estou convencido disso, quem é abençoado torna-se um abençoador, vai abençoar outros. Agora, para entender esse aspecto bem prático do ensino de Jesus, eu quero voltar àquela comparação, a última das comparações que eu fiz no início desse nosso encontro.
De um lado, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5, que Paulo diz que o homem natural, ele vai nos últimos tempos, ele vai mostrar toda a sua impiedade de muitas formas, sendo egoísta, avarento e toda aquela relação. Comparando com aquilo que Jesus fala em Mateus capítulo 5, versículos 1 a 10, dos bem-aventurados, dos abençoados por Deus. De um lado eu tenho aquela pessoa rancorosa, irada, cruel, violenta, egoísta, sem domínio próprio, sem a presença do Espírito Santo na sua vida. E de outro lado, eu tenho a pessoa que desenvolveu então mansidão, gentileza, pacífico, calmo. É pobre em espírito, mas reflete isso por um relacionamento tranquilo e pacífico com as outras pessoas. Aí a pergunta é: com quem é melhor da gente conviver? Com quem você prefere conviver? Com quem mostra essas características da esquerda ou quem mostra as características da direita? E quem ou qual deles melhor ou mais abençoa a convivência? Queridos, é óbvio que aquele da esquerda, ele não abençoa a convivência, ele maltrata a convivência. Ele prejudica o convívio. Já o da direita, ele é abençoado e ele torna-se um canal de bênção para aqueles que convivem com ele. Agora, pensa comigo. Quem você tem sido nestas comparações? Você está em processo. Você está em processo. O convívio no lar, ele é melhor com o da esquerda ou com o da direita? Yeah? Dentro de casa, nós realmente somos muito autênticos. Os nossos familiares nos conhecem exatamente como nós somos. A eles nós não conseguimos enganar, pelo menos não por muito tempo. Eu tenho sido um canal de bênção dentro da minha casa. Esta qualidade de ter fome e sede da justiça me leva a ser alguém que vive de acordo com a palavra de Deus e, portanto, Deus vai me abençoar e eu vou ser um canal de bênção dentro do meu lar, para mim, para o meu cônjuge, né, para minha esposa, ou se você é mulher, para o seu marido, para os seus filhos, para aqueles que frequentam, que convivem o ambiente do lar. Pensa no ambiente de trabalho, no escritório, na empresa. Você tem sido um canal da bênção de Deus porque você é abençoado e você transmite esta virtude da bênção para aqueles que convivem com você no seu ambiente de trabalho. Porque você tem fome e sede de justiça, você é justo em tudo que você faz e anda de acordo com a palavra de Deus. Se você é professor, professora, pensa qual é o tipo de aluno que mais abençoa as suas aulas e o convívio com você é aquele aluno que maltrata, que difama, que é violento, que levanta a voz, que usa de grosseria, ou é aquele que é gentil, que percebe? Na igreja e no convívio da igreja, os que são abençoados são os que abençoam. Os que têm fome e sede de justiça, porque são abençoados por Deus, eles abençoam o convívio na comunidade da fé. Então, meus queridos, abençoe. Viva com fome e sede de justiça de Deus, sabendo que você será satisfeito, você será saciado, e saciado estando, você vai abençoar aos outros. Então, nestes dias difíceis que nós estamos vivendo, mesmo que eventualmente você possa ficar revoltado e indignado com tantas injustiças que são patrocinadas pelos ímpios, ou que você pense por momentos que talvez não vale a pena continuar sendo justo e fazendo as coisas certas, lembre-se de que o Senhor afirmou, ele declarou que ter fome e sede da justiça de Deus é garantia de ser abençoado. Então, vamos viver como abençoados que somos, sempre na palavra e abençoando a outros.
No sábado que vem, nós voltamos a nos encontrar para continuarmos olhando esse lindo mosaico, esse lindo quadro que Jesus está pintando a respeito do homem, da mulher, da pessoa que agrada a Deus e que, portanto, se coloca debaixo do favor, imerecido, mas do favor constante do Senhor. Que Deus abençoe a sua semana. Vamos orar? Pai, muito obrigado que a tua palavra, por mais desafiadora que seja, ela está ao alcance não só da nossa inteligência, mas ela também está ao alcance da nossa prática, porque temos o Espírito Santo do Senhor em nós. Por favor, nos ajuda a olharmos para a tua justiça, reconhecendo que é nela que temos a garantia da nossa salvação e é também nela que nós devemos nos firmar para vivermos a cada dia de acordo com a tua palavra. Dá-nos a força que precisamos, dá-nos as capacidades que precisamos e eu peço, dá-nos oportunidades de vivermos e de mostrarmos que somos homens e mulheres que têm fome e sede de justiça, para que o Senhor satisfaça as nossas almas. Assim nós oramos, nos méritos únicos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Deus abençoe você e até o próximo sábado.